do inferno. Essa é a nossa aula hoje. O pastor já orou e a gente trouxemos aqui um material para vocês, tá bom? Baseado, claro, na revista que vocês têm na mão, 80%, e tem um conteúdo a maisinho aí, que é um bônus para a gente aprender alguma coisa sobre esse pensamento e que o Espírito Santo possa nos conduzir até o final dessa aula, para que a gente possa aprender sobre esse assunto que é de suma importância. A gente vai fazer mais uma oração, nós vamos orar a Deus e depois a gente vai começar a nossa ministração dessa noite. Vamos orar? Misericórdia. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Estamos numa escola e queremos aprender a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos direcionar de uma maneira especial e que o Teu nome, Ele seja glorificado, exaltado e engrandecido. Abençoa todos os alunos que já estão presentes, aqueles que estão caminhando para cá, que o Senhor possa trazer debaixo da Tua direção, aqueles que estão acompanhando ao vivo e vão assistir depois, que o Senhor possa abençoá-los e abrir entendimento para aprender a Tua palavra. Fala conosco, que possamos ministrar essa disciplina, essa matéria com êxito e que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado. Usa a minha vida para falar com Teus filhos e que possamos aprender nessa noite para a glória do Teu nome. Espírito Santo, ministra ao nosso coração. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos possam dizer amém. Então, lição de número 11, essa é a realidade bíblica do inferno. Deixa eu ligar aqui o meu aparelho, só para mim agora, que a gente vai... Tá colocado lá, Jonathan? Não sei o que aconteceu aqui, tá desviado ele. Estou apertando para baixo, para cima, para o lado, para frente. Não precisa. É que ele é teimoso. Tira o pendrivezinho. Coloca de novo, por favor. Só para ver se vai funcionar aqui. Tá? Não sei por que não quer pegar. Não. Passa lá. Está acendendo a luz aqui, mas não está dando comando. Está no F5, tá? Se desviou ele. Passa lá para mim. Felizmente, eu vou ficar apertando aqui, uma hora ele vai pegar. Pegou? Ou é tu? Sou eu, né? Tá, agora pegou então. Pronto, voltou. Pessoal, esse aqui é o nosso texto áureo, tá bom? Mateus capítulo 25, versículo 41. Vamos ler todo mundo no 3. 1, 2, 3. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A gente já pode começar até falando algo aqui no texto áureo, porque se você observar, eu coloquei ali destacado de vermelho a palavra fogo eterno. E essa palavra fogo eterno, possivelmente, melhor dizendo, ela é a palavra Guiena. Ela não é a palavra Sheol, ela não é a palavra Hades, ela não é a palavra Tártaro e nem a palavra purgatório. Ela é a palavra Guiena. Por que eu estou começando assim? Porque quando se fala de inferno, tem um monte de textos ou palavras-chave que falam desse lugar. E esse texto de Jesus aqui, na verdade, os ensinos de Jesus aí são chave nessa parte que é a realidade bíblica do inferno, está falando do lugar de punição final. Então, esse fogo eterno, ele não é o lugar intermediário. O que seria o lugar intermediário? É para onde as pessoas vão após a sua morte. Estão conscientes, estão inconscientes, como ensinam os adventistas, adeptos do sono da alma? Não, esse lugar aqui já não é o lugar, uma palavra-chave aqui, ó, não é o lugar que está a alma. O lugar de fogo eterno é o lugar para onde vai a alma e o corpo. Então é diferente do lugar do estado intermediário. A verdade prática diz assim, ó, no 3, todo mundo, 3, o inferno é um lugar real, de dor, agonia, desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Outro ponto, talvez eu poderia colocar aqui, se criou uma ideia de inferno na Idade Média, de fogo, de escuridão, que até não pode ser os dois juntos.
de um lugar que está queimando algo. E, na verdade, se eu pudesse colocar uma palavra que pudesse destacar o inferno como o pior lugar do mundo, seria essa palavra aqui, ó. O inferno é a ausência total de Deus, ou os atributos de Deus, de justiça de Deus, eles não estão ali, ou melhor, os atributos de bondade de Deus, amor, fidelidade, benignidade, eles não estão atuando ali no inferno. Quem está atuando ali no inferno são os atributos de ira, de vingança, de morte e por aí vai. Então o inferno é um lugar que os atributos bons de Deus não chegam. Por que eu estou falando isso? Porque até mesmo o inferno, ele não pode escapar da presença de Deus, porque Deus é onipresente. Só que os atributos bons de Deus, eles não estarão ali no inferno. Então essa é a ideia. Então, se a gente fosse destacar, pastor, onde é o inferno? Pior do que o fogo, escute isso, pior do que o fogo queimando a tua carne, é a ausência dos atributos bons de Deus. É você passar a eternidade longe de Deus. No decorrer da história, vão nascer vários pensamentos que vão tentar livrar o homem dessa eternidade de sofrimento. Essa é a palavra, como os aniquilacionistas e os universalistas. Eu vou já apresentar para vocês quem são eles. E eles vão tentar fazer isso, na verdade é assim, ó. Eu trouxe alguns trechos aqui de como as religiões e seitas entendem o inferno. E quando a gente ouve falar de inferno, quando você pega o entendimento dessas religiões e seitas, vocês vão observar que eles querem mostrar o inferno como um lugar de purificação, preste atenção em mim aqui, como um lugar de purificação, onde você vai sofrer por algum tempo, mas em algum momento aquele sofrimento ele vai cessar. Mas escute, a ideia bíblica, a ideia é o quê? A ideia bíblica de inferno não é isso. A ideia bíblica, pelo menos nas palavras de Jesus, que foi quem mais falou. Jesus falou mais do que Paulo. Jesus falou mais do que qualquer outro apóstolo, ou mais do que qualquer outro profeta pelo inferno. Os estudiosos colocam muito bem quando eles dizem assim, pastor Bruno, que Jesus nos seus ensinos, nos evangelhos, falou mais do inferno do que do céu. Só para você ter uma ideia como Jesus leva a sério essa realidade. E apesar de algumas pessoas negarem essa realidade bíblica do inferno, Jesus quer mostrar que o inferno ele é real. Ele é real e ele é um lugar mesmo que a gente precisa entender biblicamente. Então vamos aqui, ó. Outro ponto, pode passar lá, Jonathan, que ele só pega quando ele quer. A nossa introdução, um dos assuntos principais do Novo Testamento, o Senhor Jesus ensinou mais a respeito do céu ou do inferno do que do céu. E ele também ensinou mais sobre o inferno do que o próprio apóstolo Paulo. E há uma resistência atual de muitos sobre essa doutrina. Então algumas pessoas, principalmente naturalistas filosóficos, eles não querem encarar a realidade do inferno como verdade. Então o inferno é uma criação da Idade Média. Na verdade eles dizem que o inferno é uma criação do ensinamento pagão. Por quê? Porque quando Pedro usa na segunda carta, capítulo 2, falando de Tártaro, aquela ideia de inferno, Tártaro, submundo dos mortos, é uma ideia pagã. Então Pedro está usando o ensinamento influenciado por Platão, mas esse inferno ele não existe. Pode passar, meu filho, por favor. Só que preste atenção, veremos as principais palavras também que traduzem a palavra inferno. Já quero dar uma deixa aqui, olha aqui para mim rapidinho. Já quero dar uma deixa muito importante aqui. É que as nossas Bíblias em tradução em português, infelizmente, às vezes elas não nos ajudam para entender esse sentido de inferno, tá? A palavra infernos no latim, ou inferno, ela tem o sentido de regiões mais baixas ou profundidade. Só que quando você pode ler textos, tanto no Antigo Testamento, tem algumas versões que já trazem, né? Por exemplo, se você lê uma Bíblia King James, você provavelmente num texto do Antigo Testamento você não vai ler a palavra inferno, você vai ler a palavra Sheol. Sheol no Antigo Testamento é mundo dos mortos, a gente já vai falar isso aqui. Se você ler a mesma palavra no Novo Testamento, numa versão King James, Bíblia versão King James, você vai ler a palavra Hades. Mas se você pegar uma Almeida, revista atualizada, Almeida, revista e corrigida, ou até mesmo uma versão TEB, ela vai usar a palavra tanto no Antigo como no Novo como inferno. Só que quando você vai dar uma pesquisada, pessoal, deixa o pessoal chegar, olhe para mim.
Você vai dar uma pesquisada em inferno, na Bíblia, no contexto geral, para entender o sentido, como foi usado, como é que o pessoal do Antigo Testamento entendeu essa palavra, como foi que os pais da igreja entenderam essa palavra, como foi que o Novo Testamento ensinou essa palavra, o que era inferno no pensamento de Jesus. Você vai ver que cada palavrinha dessa tem um sentido. Então aqui, a gente tem as principais palavras que vão traduzir essa palavra inferno. E a gente tem muito essa ideia, eu coloquei essa imagem aí para vocês, a gente tem muito essa ideia de inferno da Idade Média, o fogo e tal. Outra coisa, repita essa expressão comigo assim, diga Guiena. Fale Guiena. O Guiena é o lugar final. Então antes de eu ir para o Guiena, eu posso passar pelo Sheol, que é o mundo dos mortos, eu posso passar pelo Hades, eu posso estar no Tártaro, que é o lugar mais profundo. Preste atenção nas definições, que parece que os teólogos foram colocando subcategorias no inferno, locais. Ou aí vem a Igreja Católica na Idade Média, que vai alavancar isso aqui e vai criar o pensamento de purgatório. E o pensamento de purgatório vai tão além que tem limbus pátrio e limbus infanto. Limbus pátrio é a borda do inferno. Aí tem borda para os mais velhos e tem borda para as crianças que não foram batizadas. Então, até chegar nos ensinamentos nossos hoje sobre o inferno, a gente vai ver que o inferno é como se fosse um galpão que tem um monte de sala, um abismo que tem um monte de categoria, até chegar no mais profundo. Então, se criou no imaginário popular, devido a essa interpretação, esse inferno aqui. Eu perguntei para uma aluna minha, na minha aula de escatologia, segunda-feira, eu disse assim para ela: irmã, tem fogo no inferno? Aí ela ficou meio retraída, ela levantou a mão e disse: tem. Aí eu falei assim: e é escuro? Ela falou: é. Eu falei: como é que tem que ser escuro se tem fogo? Então criou-se na cabeça da pessoa esse inferno de fogo. Então as palavras-chave de inferno quais são? As palavras, passa lá, Jonathan. As palavras-chave quais são? Olha só, primeiro, pensamento humano a respeito do inferno. Pode passar, meu filho, por favor. Está aí a palavra inferno, que significa profundezas. Vai se originar de uma palavra pré-cristã que significa lugares baixos. Certo? Pode passar, Jonathan, por favor. Pode passar. Olha só, o pensamento humano a respeito do inferno. Primeiro ponto, filósofos e teólogos de mente cauterizada, que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas, negam prontamente a realidade. Na verdade, a ideia dos universalistas e aniquilacionistas, que são aquelas pessoas que dizem que vai ter um lugar de tormento, mas passageiro, é querer tirar essa ideia de que o ser humano vai sofrer eternamente. Mas como eu disse para você, quando você pega um estudioso bíblico sério, que trabalha as escrituras com profundidade, com seriedade, baseado principalmente nas palavras de Jesus, o melhor também para nós é que quem mais ensinou sobre esse assunto aqui foi Cristo Jesus. Não foi Paulo, não foi outro apóstolo, foi Cristo Jesus. E quando você pega os ensinamentos de Cristo Jesus sobre esse assunto aqui, você vai ver que Jesus não abre brechas para falar de um inferno que vai acabar em algum momento. Mas todos os textos, tanto para a eternidade com Deus, como para sofrimento eterno, falam de possibilidades eternas. Ou seja, ou você vai passar a eternidade com Deus gozando para a vida toda, ou você passará de tal forma a eternidade com Satanás no Guiena, sofrendo eternamente, certo? Então essa galera aqui, que são os teólogos de mente cauterizada, eles não vão falar sobre isso aqui, ó. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com valores éticos modernos. É interessante que eles criam seus valores, eles criam aquilo que eles acham que é certo, eles determinam isso numa sombra da sociedade e dizem que esse ensinamento de sofrer eternamente, que essa palavra que a Bíblia mostra, livro arcaico, de sofrer eternamente, não é uma palavra que está de acordo aí, compatível com os valores éticos que nós vivemos hoje. Mas a gente não está muito preocupado com o que eles acham, a gente está preocupado com aquilo que a Bíblia ensina. E teólogos modernos e pós-modernos, atenção a essa aqui, ó, presta atenção. Quando um teólogo interpreta a Bíblia, esse ponto aqui ele é chave. Quando um teólogo interpreta a Bíblia e ele não parte do princípio, do pressuposto que a Bíblia é inerrante e infalível, tudo que é milagre, tudo que é histórico, tudo, por exemplo, Gênesis 1, Jesus andando sobre as águas, multiplicação de pães e peixes, tudo que é milagre eles vão negar. Então eles estão dizendo, como é que eles interpretam, como é que um teólogo liberal interpreta um milagre? Deixa eu te explicar, olhe para mim aqui, é assim, ó.
Por exemplo, eles olham o texto de Moisés atravessando o Mar Vermelho. Tem alguém aí, irmão? Graças a Deus, vocês estão aí. Aí eles falam assim, ó, isso aqui não aconteceu, mas Moisés está contando uma parábola, e dentro dessa parábola, eu estou tirando ensinamentos para me colocar na minha vida, mas aquilo não aconteceu de fato histórico. Ou seja, tudo que é milagre, tudo que a ciência não consegue explicar, eles vão dizer que não é verdade, porque eles negam a inspiração bíblica. Eles falam que a Bíblia, ela pode sim, ela tem erros, ela não é inspirada. Outro ponto, o pensamento pagão deve ser erradicado na Bíblia. O que é que eles dizem? Paulo, Pedro, João, não tem como eles não serem ou não forem influenciados pelo gnosticismo platônico e neoplatônico. Não tem como. Eles foram influenciados pelos ensinamentos pagãos. Tanto que Hades e Tártaro são palavras desse mundo grego. Na verdade, eu fico pensando assim, ó. Quando João e o próprio Pedro vai tentar falar do inferno, como é, meu Deus do céu, olha a tarefa, é por isso que eu pago para quem é intérprete bíblico. Como é que eu, João, que escrevi o Apocalipse, vou tentar escrever uma coisa para o povo do primeiro século que eles nunca viram? Meu Deus do céu, como é que eu vou escrever uma realidade do submundo que ninguém foi lá? Como é que eu vou escrever a realidade do céu ou do paraíso que ninguém foi lá? Então ele vai fazer o quê? Dentro do Apocalipse você vai encontrar inúmeras vezes como e semelhante. João trazendo o que ele está vendo, o que Paulo chama de inefável, para a realidade daquele povo que está ali. Só que olha só, outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia, eles criaram a ideia do aniquilacionismo e do universalismo. O que significa isso? A tese principal é: Deus é amor. Então, em algum momento da eternidade, nesse julgamento, após o juízo final, que eles estão no Guiena, o lugar de punição final, por Deus ser amor, em algum momento, ou ele vai fazer com que aquele sofrimento cesse, ou ele vai aniquilar aquela pessoa ali no lago de fogo. Esse aniquilamento significa parar de existir. Aquela pessoa vai parar de sofrer, e a sua existência imaterial, alma ou espírito e corpo, ela deixará de existir. Agora olha só o que acontece nisso aqui. Pode passar, meu filho. Portanto, o ensino do universalismo: todas as pessoas irão para o céu. Irão para onde? Não haverá diferença no destino de um assassino cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central é que todos somos filhos de Deus, e como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição. Esses teólogos irresponsáveis, por que eu falo irresponsáveis? Porque eu repito, os ensinamentos de Jesus não abrem uma lacuna, não abrem uma ideia para um sofrimento passageiro ou temporário. Quando todas as vezes que você ouve Jesus falando de inferno, lago de fogo, Guiena, ele dá a entender nas suas palavras que aquele lugar de punição é um lugar eterno e não passageiro. E eles criaram essa ideia que, por Deus ser amor, parece que o atributo de Deus que sobressai sobre os outros, sobre os demais, é o amor. Então, em algum momento, Deus ele vai fazer com que aquele sofrimento acabe, para que aquelas pessoas não possam sofrer a eternidade. Então, o que acontece? Um alerta apostólico. Paulo já vinha falado, pode passar, Jonathan. Paulo já vinha falado sobre isso aqui, e ele escreveu sobre isso. Pode colocar o texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Paulo já deu uma deixa sobre esses ensinos. Na verdade, não é só na área da escatologia ou desse assunto, é sobre tudo. E olha o que ele escreveu, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Quem são estes? Os falsos mestres, os falsos ensinadores, queriam aparecer, como apareceram na igreja de Éfeso, como apareceram condenando em Colosso que Cristo não era o Criador, como apareceram nas igrejas de Tessalônica, ou seja, eles estavam em toda a Ásia Menor, em toda a Macedônia, em toda a Caia, em todo o mundo antigo. Outro texto, meu filho, próximo de lá, pode colocar para mim, por favor. O outro texto passa aí. O outro texto, por favor, pode passar o slide aí. Também Paulo falando, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Pode passar o próximo. 2 Timóteo 3,8, 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,8. Jonathan vai colocar, a gente vai ler mais um texto de Paulo, já nos dando
uma deixa, como combater, é um alerta apostólico, ó. E do modo para que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Quando você pega um falso profeta, preste atenção aqui para mim, por favor. Você vai observar, a classe está linda hoje, dá uma glória a Deus aí. Você vai observar que geralmente o que eles não aceitam como verdade, como doutrina, como ortodoxia, o que eles não aceitam como verdade, são coisas em que eles têm alguma falha na vida. Por exemplo, minha vida não se adapta nisso aqui. Ou seja, quando eles querem viver de forma réproba, pecadora, o ensino vai contra, porque a Bíblia tem esse poder, né, de nos colocar na parede, de humilhar quem nós somos, a nossa carne. Geralmente eles vão tentar olhar um texto e interpretar da forma que beneficie quem? Que beneficie eles. E o ensino do inferno, irmão, ele pega no pé de uma pessoa que não quer ter uma vida de santidade. Sabe uma coisa muito interessante? Uma coisa muito interessante é que o inferno, que foi criado pelo próprio Deus, porque não foi o diabo que criou, foi o próprio Deus, e o texto bíblico diz que o inferno, Guiena, lugar de punição final, foi criado para o diabo e para os seus anjos. Deus não criou o inferno com o propósito de mandar o ser humano para lá. Porém, as escrituras dizem que os seres humanos, aí vai dependendo da sua visão de teologia, de pecado, enfim, isso é uma outra questão, mas todos os seres humanos que não estão inseridos naquilo que Cristo colocou no seu evangelho, eles tendem a estar junto com o diabo e seus anjos no inferno. Amém ou não amém? Perfeito. 1 Timóteo 4:1, último texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É você crer em algo e de repente você deixar de crer naquilo porque você teve uma lavagem cerebral ou você tomou um novo rumo. Então apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você já parou para pensar quando começou, olha aqui, no século I, toda essa questão sendo desenvolvida, porque presta atenção, vai desenvolvendo, e quando os apóstolos começam a escrever 35 anos depois que Cristo subiu, o pensamento do Antigo Testamento de inferno é muito raso. Tanto que o Antigo Testamento, o inferno do Antigo Testamento é só um abismo, onde está todo mundo. E as ideias, como a teologia progressiva, tipo assim, ó, quando você vai tentar entender algo sobre o inferno no Antigo Testamento, a conclusão do ensino do Antigo Testamento sobre o inferno vai ser, é um buraco, um abismo, onde está todo mundo, justo e ímpio junto. Apesar de ter algumas referências, a gente precisa ser muito sincero com isso aqui, apesar de ter umas referências muito claras, que os santos não ficarão ali, que algumas pessoas não passarão por ali, mas a conclusão, a ratificação do ensinamento no Antigo Testamento é um abismo, onde estão vivos, crentes e ímpios esperando a ressurreição. Só que o Novo Testamento vai aparecendo, e vai mudando essa ideia. Passa lá, meu filho. Desculpe. Vai mudando essa ideia. Então a sinopse do tópico 1 é, bora ler todo mundo no 3? 3. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Tchum para eles. O que importa é o que Cristo fala e o que a Bíblia está dizendo. Pode passar, Jonathan. Isso, olha só. Então aqui, o que ensinam as religiões sobre a morte e o inferno? Isso aqui não tem na revista de vocês, tá? Eu trabalhei com o pessoal aqui atrás do curso escatológico, essa parte, e eu vou trazer aqui para vocês como um bônus aqui, rapidinho, para a gente entender aqui o pensamento de algumas religiões. Pode passar, meu filho. Os animistas. Toda vez que você assistir um filme que tem uma religião de matriz africana, pode pegar, Pantera Negra é o melhor exemplo. Pantera Negra, ele come aquela planta e quando ele está ali embaixo, ele tem que voltar lá com seus ancestrais. Por quê? Porque nas religiões de matriz africana, todo ser humano, ele tem uma alma imortal. Então, para ele, os mortos, apesar de estarem mortos, eles nunca deixaram de existir. E eles que estão no mundo do além, eles conseguem interferir no mundo das pessoas que estão vivas aqui. É o mesmo pensamento espírita. Não muda praticamente nada. Então, os animistas, eles vão dizer que ao morrer, a alma vai para o mundo dos espíritos, como os antepassados, onde pode influenciar aqui a vida de quem está vivo. Quando está lá assim, meu filho, tu já sabe o que é, passa. Isso. Filosofia grega. Desenvolveram a ideia de imortalidade da alma em Platão. Ou seja, Platão entendeu e ensinou que a alma é eterna. Então ele aderiu à ideia de reencarnação, onde a alma fica passando pelo processo. Presta atenção, quando tu morre,
segundo o neoplatonismo ou platonismo, tu não vai para um lugar de punição, não, tu vai ter uma outra chance de tu voltar, até tu encontrar o teu status de espírito perfeito, de espírito evoluído, porque ele mesclou com a ideia de reencarnação. Um outro ponto, é o sono da alma. Os adventistas do sétimo dia, eles ensinam o seguinte, por exemplo, se você pegar todo o respeito por ele, tá? Quem sou eu na fila do pão, perto do Dr. Rodrigo Silva, pelo amor de Deus. Mas o Dr. Rodrigo Silva, ele é adepto do sono da alma, porque ele é um adventista do sétimo dia. E o que é que o sono da alma ensina? Simples, o sono da alma ensina que está todo mundo no abismo dormindo. Não tem ninguém consciente lá, está todo mundo. Se tem um abismo dividido, como ensina Lucas 16 no Novo Testamento, estão todo mundo lá mortos, mas estão em profundo sono. Por quê? Porque quem é adepto do sono da alma ensina que a tua parte imaterial, a tua alma ou o teu espírito, ela não pode viver fora do teu corpo. Então não tem como a tua alma ter consciência, não tem como ela sentir alguma êxtase ou dor se ela não estiver dentro do teu corpo. O Patrick até perguntou para mim no curso, ele me deixou meio no quadro que eu não soube responder para ele. Ele falou, pastor, mas se a alma está no Hades e lá não tem corpo, que tipo de sofrimento é essa? Porque a gente só sente dor no corpo. Eu falei para ele, não sei, Patrick, que tipo de sofrimento é. Só sei que tem algum tipo de sofrimento, porque a Bíblia vai mostrar que os que estão lá, ou do lado bom, ou do lado ruim, eles já estão de alguma forma sofrendo ou recebendo algum tipo de gozo com Cristo Jesus. O problema disso aí é o seguinte, se está todo mundo dormindo, para que um estado intermediário? Então não precisa de estado intermediário se está todo mundo dormindo. E a segunda objeção é a doutrina do aniquilamento das almas dos ímpios depois do juízo final. Os ímpios serão julgados no inferno e consumidos pelas chamas e não existirão mais. Só que, presta atenção, quando você conversa com a maioria dos teólogos reformados ou crentes reformados, eles não são adeptos dessa ideia aqui. Batistas, presbiterianos, anglicanos, qualquer tipo de crente reformado, eles não acreditam que os crentes que já morreram e ímpios que já morreram estão dormindo. Eles acreditam por diversas passagens que eles estão conscientes. Então não tem sono da alma. Isso aqui é um ensino dos adventistas e dos testemunhos de Jeová. Outro ponto, passa meu filho. Olha só, reencarnação. A reencarnação, ela não nasceu em Allan Kardec, tá bom? Isso não é um ensino kardecista. Allan Kardec só sistematizou. Presta atenção aqui, Primeiro, existem variações de reencarnação. Existem aquelas pessoas que acreditam que ao morrer eu posso voltar numa barata. E existem pessoas que acreditam que ao morrer eu posso voltar só num corpo humano. Então existem tipos de reencarnação. Mas a ideia básica é essa aqui, O homem, que é alma ou espírito, encarna-se repentinamente num processo de ascensão na corrente do ser. Sabe o que eles dizem no segundo tópico aqui? Eles dizem que Jesus Cristo conseguiu o status de espírito evoluído. Por exemplo, a tua qualidade e a de Cristo pode ser a mesma. Você pode inclusive até ser mais no pensamento espírita do que Jesus, se você conseguir quantidade. Foi o que Cristo conseguiu. Cristo reencarnou e hoje ele é um espírito evoluído. Filha da mãe do Chico Xavier, que Deus o tenha, ele chamava o espírito que guiava ele de Emanuel. Meu Deus do céu. E nós que somos crentes, tem algum aí? E você que está em casa, que também é crente, nós sabemos que Emanuel significa Deus conosco. Então ele dizia que o espírito que psicografava as cartas para ele, que o espírito que guiava ele era o Emanuel. Eu sei que Emanuel é esse que ele estava falando. Outro ponto, eles acreditam que a alma da mesma pessoa continua apenas esquecendo das vidas anteriores. Por exemplo, morri, encarnei, só que quando eu voltar para essa vida, minha vida passada eu não lembro absolutamente de nada. Então você pode estar conversando com seu avô, só que na vida retrasada o teu avô pode ter sido teu filho, mas ele não vai lembrar absolutamente de nada. Segundo Allan Kardec, no intervalo dessas encarnações, por exemplo, entre a minha morte e a minha reencarnação, quem morreu pode se comunicar com os vivos aqui. Como? Através dos médiuns. Por isso que quando você vai no que eles chamam de mesa branca, e o teu filho já morreu, tu quer saber como é que ele está no além, tu vai lá e o homem vai dar um troço nele lá, aí ele vai mudar a voz, e ali ao invés de ser ele, vai ser o teu filho, o teu tio, o teu primo, o teu avô. Presta atenção,
Isso pode até gerar algum tipo de problema para mim, mas eu vou defender o que nós acreditamos. Que está sendo filmado isso aqui. Mas preste atenção. Nós acreditamos que são espíritos enganadores, que estão enganando essas pessoas. Assim como aquele espírito quis enganar a pessoa do profeta, ou melhor, a pessoa de Saul, quando ele enganou, quando ele chamou a questão de Samuel. Ali mesmo tem esses termos que são muito complicados. Passa, Jonathan. Esse outro ponto, por exemplo, olha, esse aqui é viagem. Joseph Smith criou o pensamento chamado progressão eterna. Olha o que ele ensina, pastor Bruno. Na verdade, os mormons, eles ensinam que você, na eternidade, o plano deles para o homem, para a eternidade, é que todo mundo vai ser Deus. Então você, segundo os mormons, você já é o mini Deus. Olha para esse Deus que está do teu lado aí. Deus com D minúsculo. Né? Então, no pensamento mormon, eles ensinam que o caminho para a divindade é outra coisa. Eles mantêm a esperança depois da morte. O casamento mormon, ele não é até na terra, não é até que a morte os separe. Joseph Smith, esse camarada aqui, que recebeu do anjo Moroni as tábuas, que é o livro dos mormons hoje, ele diz que ele era um descendente direto do Senhor Jesus Cristo. Viu? Ele era um descendente direto do Senhor Jesus Cristo. Ele vinha na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então, o que foi que ele fez? Ele ensinou que quando uma pessoa morre, ele tem 3 níveis de glória no futuro, que ele vai chamar desses 3 pontos aqui. O primeiro, o reino celestial. Pode voltar lá. O reino celestial. O que é o reino celestial para o mormon? É lá onde estão todos aqueles que conseguiram se tornar Deus. Então, se você viveu aqui e alcançou o nível mormon e se tornou Deus, tu vai para o reino celestial. Se tu, presta atenção, o reino terrenal é onde estão as pessoas boas. Eu não consegui alcançar o nível de Deus, mas eu fui uma pessoa boa e cumpri todas as exigências do mormonismo. Então eu vou para o reino terrenal. E o reino celestial, Smith diz, que é onde estão os ímpios, que merecem a pior punição, e os piores irão para a punição com os anjos caídos. Agora preste atenção no final do último parágrafo. Mas seu castigo não dura para sempre. Quando tu vai entender, escuta, na reencarnação tu não sofre para sempre. No mormonismo tu não sofre para sempre. No platonismo tu não sofre para sempre. Todas as seitas e religiões tentam de alguma forma mesclar com o universalismo. Mas lá vai Jesus. Jesus diz que se tu não tiver com ele, a punição ela é eterna. Fique muito claro, isso é realmente para gerar um temor na nossa vida. Se nós não estivermos em Cristo Jesus e a justiça de Deus não tiver nos alcançada, nós vamos sofrer por toda a eternidade. Meu irmão, uma pessoa ouvir isso aqui, meu irmão, isso não cabe dentro dos conceitos que ela tem de ética, de valor e de moral. Passa, Jonathan. Agora aí, está aqui, ó, último. Paraíso sensual. Por que paraíso sensual? Para o muçulmano, o além está totalmente envolvido com sexo e com casamento. Talvez você nunca se perguntou, né? Pastor, eu nunca entendi. Eu olho na televisão, aí eu vejo um cara se colocando um monte de dinamite, indo para uma praça, para um hospital público, para um lugar público e se estourando. Aí tu que está vendo que tem um conceito de vida, de ética totalmente diferente, tu fala assim, que cara otário, cara besta. Se explodiu, qual é o resultado disso? Por quê? Porque lá na cultura islã, uma pessoa que morre como mártir se explodindo, em nome de Alá, quando ele abre os olhos, ele está no harém com 15 virgens no paraíso. Está aqui, ó. Viu? Olha só. Por isso as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Os homens mais piedosos vão para onde? Vão para onde, pessoal? Para o paraíso, onde serão servidos por virgens, com quem eles poderão se casar e com quantas eles quiserem. Então você explodiu, abriu o olho, tá lá, pode escolher qual tu quer que elas estão. Meu irmão, presta atenção aqui para mim, o melhor ou pior tipo de terrorismo é o que usa a tua fé. Não tem um melhor para isso. Então os caras acreditam tanto nisso que eles não pensam. Tem crianças que já nascem com o propósito de serem homens bombas. Vocês sabiam disso? Já nasce com o propósito para morrer sobre Alá. Agora tem um porém. Aqui no paraíso sensual do Islã,
Quem determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno é Alá. Então Alá decide quem vai ganhar galardão e Alá decide, Alá é o Deus deles, Alá decide quem vai ganhar galardão e Alá decide quem vai morrer no inferno, vai arder no mármore do inferno. Os mártires que morrem matando os fiéis vão direto para o paraíso logo que morrem. A maior parte dos homens passa algum tempo aonde? Olha que eu coloquei de amarelo, passam algum tempo, universalismo. Eles não vão ficar lá a eternidade toda, eles vão passar lá algum tempo, até chegar ao céu, e outros sofrem. Outra coisa que a gente precisa entender, é claro que dentro do próprio Islã, nem todos acreditam nisso de forma literal, lá dentro tem pessoas que acham que isso aqui é de forma simbólica, mas outra coisa que a gente precisa entender, a ideia de inferno para essas religiões, é que o inferno é um lugar de purificação, é um lugar onde tu passa, e o que tu não conseguiu alcançar aqui nessa vida, tu vai ter uma oportunidade de alcançar lá na vida do além. Só que essa ideia não tem base bíblica. Esse que é o porém. Então confiar nisso aí, nessa segunda chance, aí nasce a ideia do purgatório, também é muito perigoso. Amém ou não amém? Amém. Perfeito. E aqui está a galera que não acredita em nada. Morreu, acabou. Morreu, não tem céu, morreu, não tem inferno, morreu, não tem Hades, morreu, não tem paraíso, não tem Abraão, não tem arrebatamento, não tem juiz, não tem nada. Eles não acreditam absolutamente nada. Então o Deus deles é quem? É Mamon. É seu trabalho, é seu dinheiro, é sua empresa. Eles criam suas leis, eles criam seus valores, eles criam seu céu, eles criam seus infernos, eles são seus deuses, mas uma hora a conta chega. Outro ponto, como a palavra inferno aparece na Bíblia? Não dorme, viu? Que eu estou trazendo conteúdo top para ti aqui. Olha só, como a palavra inferno aparece na Bíblia. A palavra inferno aparece na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, mundo dos mortos, que é a palavra amarela Sheol, significa mundo inferior, sepultura, inferno ou cova. Ela vai trazer uma ideia de morada dos mortos, um lugar que não tem retorno. Essa palavra Sheol vai aparecer 65 vezes na Bíblia Sagrada. Por exemplo, principalmente nos Salmos, principalmente aonde? Nos Salmos, você vai ver Davi dizendo assim: Senhor, se eu for mais profundo do abismo, essa palavra abismo é Sheol. Se eu for na sepultura, essa palavra sepultura é Sheol. Se eu for no mundo dos mortos, essa palavra mundo dos mortos é Sheol. Se eu for na morte, essa palavra morte é Sheol. Então o Sheol para o Antigo Testamento é onde estão os mortos. E tem possíveis tipos de tradução, essa é a ideia aqui. Porém, os fiéis serão, esse texto aqui, dá uma ideia que algumas pessoas que estão no mundo dos mortos serão resgatados de lá. A gente não tem tempo de ler todas as referências, tá? Está na sua revista isso aqui. Os ímpios não seriam resgatados de lá. E no Antigo Testamento, o ensinamento de Sheol está mais concentrado no lugar onde os corpos das pessoas iam do que da alma. Então Sheol está mais concentrado no lugar onde está o corpo, onde morreu, sepultura. Mas o Hades está mais concentrado onde está a alma, que já é uma ideia do Novo Testamento. Olha só, outro ponto. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito do Sheol. Entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim o Antigo Testamento aponta para o Novo. Presta atenção. Todo mundo morre, para onde? Cadê o pessoal? Não sei. Sou judeu, morreu, está no seio de Abraão. Sou cristão, morreu, está no paraíso. O que a gente vai fazer? Já que não tem muito entendimento, não sabe onde estão esses mortos, não sabe onde estão essas almas estão vagando, elas estão encarnando, elas estão em algum lugar, estão sofrendo, estão conscientes, estão dormindo. Já viu o tanto de teoria que tem? Não vai falar assim, isso eu não quero saber, só quero subir. Tu quer saber sim. A gente precisa saber disso, isso é nossa fé. A gente vai coordenar nossa caminhada cristã baseado naquilo que a gente acredita, certo? Aí vem Jesus, glória a Deus por isso, e vai dar uma outra visão, porque ele vai mostrar no Novo Testamento, né, que o Sheol é além disso que o Antigo Testamento ensina. Está aqui, Sheol, mundo dos mortos. Pode ser, olha, esse texto aqui de Eclesiastes 9:10, vocês estão vendo bem aqui, ele fala que Sheol é uma sepultura. Esse texto de Gênesis 37 e 35 fala que o Sheol é o inferno.
E esse texto de Isaías 14:15 fala que o Sheol é um profundo abismo. Então o entendimento do Antigo Testamento é que é um abismo onde está todo mundo junto lá, esperando a punição que vai ter do juízo final. Perfeito. Prosseguindo, olha só. Então tem aqui, ó, Hades. Aí vem Jesus, sempre ele, para a glória de Deus, né? Lucas 16, ele conta uma parábola de um rico e Lázaro. Já lá nessa parábola, eles não estão dormindo, porque o que está do lado bom fala assim, Senhor, ou o que está do lado ruim fala assim, Senhor, peça que o Lázaro molhe o seu dedo na água e passe aqui em mim, porque eu estou num lugar de tormento. Presta atenção, eles estão eles estão o quê? Então essa parábola, ela é um problema para quem acredita no sono da alma, porque Jesus está mostrando que nesse lugar de tormento as pessoas têm o quê? Consciência. Então pode-se dizer, baseado nesse texto, que quem está morto agora, em Cristo ou sem Cristo, já está sofrendo antecipadamente, ou já está gozando de alguma glória com Cristo, mesmo que seja passageira, porque ainda vai ter a glória eterna. Amém ou não amém? Então esse texto aqui está apontando para isso. Quem é contrário e quer contrariar esse pensamento, vai dizer assim, pastor Narciso, ou os adeptos do sono da alma vão dizer, só que tem um porém, Lucas 16 é uma parábola, e uma parábola não pode ser colocada como doutrina, como ensino, só que foi a única parábola que Jesus deu nome aos personagens. E apesar de ser uma parábola, não tira os ensinamentos intrínsecos ali sobre a morte e sobre o além. Ok, pessoal? Uma outra ideia, está aqui os textos, ó. Todos esses textos, Mateus 11, 16, Lucas 10, 16, Atos 2, Apocalipse 1, 6 e 20, todos esses textos, a palavra que aparece inferno aí é a palavra Hades, que é o mundo dos mortos, onde estão, repita, diga assim, conscientes, separados, sofrendo ou gozando de bênçãos. Olha o pensamento, lá no Antigo Testamento o inferno só era um abismo onde estava todo mundo junto. Para cá não, já separou uma galera aí. Outro ponto, aí vem Pedro, essa é a única referência que Pedro usa a palavra inferno. Essa palavra inferno é a palavra grega tártaro. Só que nesse texto aqui, ó, 2 de Pedro 2,4, lá na mitologia grega, quem estava aprisionado no profundo do Hades, que é o Tártaro, eram os titãs. São aqueles deuses que de alguma forma fizeram alguma besteira e foram aprisionados. Isso é colocado nos filmes, a Odisseia, a Fúria de Titãs, Hércules e por aí vai. Mitologia grega. Então o que foi que Pedro fez? Essa ideia que se dá, ó, é um lugar, tá? Um lugar muito profundo, e no mais profundo, agora tem um porém. Segundo o texto de Judas 6 e esse texto aqui, lá no profundo do abismo do Hades, que é o lugar mais profundo. Agora olha que coisa interessante. Se tem um lugar mais profundo, aí os católicos usaram a criatividade. Os católicos falaram assim, peraí, onde é que a gente vai colocar os santos do Antigo Testamento que já morreram? Eles tiveram outro problema, pergunte qual? Aonde é que vai ficar as crianças que não foram batizadas? Porque na teologia católica, para mim ser salvo, eu tenho que ser batizado, porque o batismo é um sacramento. Aí eles falaram assim, onde é que a gente vai colocar os santos do Antigo Testamento e as crianças que não foram batizadas? Aí eles criaram limbus pátrio e limbus infanto. O que significa isso? Borda do inferno. Limbus significa borda. Ou seja, os crentes, eles não vão descer onde está o Tártaro. Quem é que está lá no Tártaro? Os demônios, os mais perigosos, que serão soltos na grande tribulação. E os santos estão aonde? Eles estão lá na borda do inferno, onde a chama chega só um calorzinho, como se tu estivesse na frente de uma churrasqueira. E, porque presta atenção, a ideia é, pessoal, para você entender, às vezes tu está conversando com um católico e dando o teu conceito de inferno, mas ele não acredita naquilo. Ele acredita que tem toda uma subdivisão onde as pessoas devem estar, certo? Aí ele fala assim, não, as crianças estão no limbus infanto, que é uma borda onde o fogo ele chega, mas não faz danos. Agora, aqueles mais pecadores estão lá no Tártaro, com certeza. Ou seja, quanto mais profundo, pior fica. Essa é a ideia que eles vão colocando na cabeça das pessoas. Passa, Jonathan. Olha só, aí tem esse texto aqui, ó. Esse é o último texto que Jesus fala. Presta atenção aqui, pessoal. E a palavra Geena
Guiena é o que? Bora ler no 3, todo mundo. 1, 2, 3. É o lugar de punição final. Essa palavra surge 12 vezes no texto bíblico. Presta atenção aqui. O Hades, o Tártaro e o purgatório, que não existe, tá, na Bíblia, é uma ideia de um livro apócrifo, são lugares intermediários. É um lugar que tu fica, repita, por um momento. Só que essa palavra aqui, Guiena, quando Jesus usa ela, ele está dizendo assim, ó, esse é o último estágio. Nós não vamos para lá, em nome de Jesus. Meu Deus. Nós não iremos para lá, para esse lugar. Esse lugar aqui, ele foi preparado, segundo a Bíblia, para o diabo e os seus anjos. Tá bom? Mas quem está com o nome escrito no livro da vida, não vai para cá. Esse Guiena é um lugar de punição final. Como acontece? Jesus volta. Quem está vivo tem um corpo transformado. Quem está morto ressuscita. Não vou entrar em visão escatológica aqui, que não é o nosso tema. Se ressuscita todos, se ressuscita só alguns, não. Mas Jesus voltou. Morto ressuscita. Vivo é transformado. Juízo final. Depois desse juízo final vem as duas respostas. Vinde bendito de meu Pai, gozo eterno. Apartai-vos de mim, não conheço. Guiena. Depois dessa palavra Guiena, aí não tem jeito. E tira da tua cabeça essa ideia. Eu vou sofrer 1000 anos. E depois Deus vai fazer com que esse sofrimento acabe. Você não é aniquilacionista. Jesus não ensinou aniquilacionismo. Tire essa ideia da sua cabeça. Qual ideia? Deus é amor. Em algum momento Ele vai. Eu me lembro só da novela A Viagem, que é do meu tempo. É o meu melhor exemplo para dar para você entender. Quem assistiu essa novela vai recordar, né? Que a Diná, eu lembro até o nome da personagem. A Diná, e eu não estou dando novela como exemplo bíblico, tá? É só para você ter uma ideia de como isso funcionaria. A Diná vai lá no inferno onde está o Alexandre. E ela vai lá tentar, no final da novela, como termina? A Diná resgatando o Alexandre. Tire essa ideia de A Viagem, porque é uma viagem. Fique com a ideia bíblica. Olha o que Jesus falou. Todas as vezes que Jesus falou, se você ler essas referências, está na sua revista. Seria muito bom você ler isso na sua casa. Tá? Todas as vezes que Jesus usa esse texto, ele fala assim, ó, lá o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Nunca morre e nunca apaga. Da ideia de quê? Temporário ou eterno? Eterno. Então você não vai ver na ideia de Guiena um sofrimento temporário ou um momento que Deus vai te livrar dali. Isso é muito perigoso. Quando um pastor, um líder de uma religião ensina para uma pessoa que lá no além vai ter uma segunda chance, faz com que essa pessoa possa viver de modo errado aqui na vida que ela vive hoje. Quando eu estava estudando sobre juízo final, uma frase de um escritor me chamou muita atenção, que eu guardei no meu coração. E eu ensino ela, ele diz assim, abre aspas, ele diz, a forma que você vive hoje, aqui, agora, vai mostrar como será a sua eternidade. Então só tem uma coisa que pode refletir na tua eternidade, o que? A forma que você vive hoje, aqui. Tire essa ideia, não, Deus é bom, em algum momento Ele vai me livrar, Ele vai mandar algum anjo, Ele vai mandar alguém pregar para mim. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, a doutrina do inferno, forte, né? A doutrina do inferno, ela vem com uma perspectiva de nos colocar num ponto em que a gente viva em santidade. Cristo, nos seus ensinos, quer mostrar que o inferno é tão real e quer ensinar a gente a viver da maneira correta de inferno, que Ele quer falar assim, olha, aprenda que o inferno é uma realidade, aprenda que o inferno existe, aprendam que ele tem um propósito e aprendam que vocês não devem ir para lá. Amém, irmãos? Aí você pode dizer, mas pastor, vai entrar as doutrinas bíblicas dizendo que Deus manda alguns para lá. Tá, beleza, isso aqui é uma outra aula. Isso é antropologia cristã ou amartiologia. Ou que eu decido como vou viver lá. Perfeito, isso é um outro ponto. Agora preste atenção, uma coisa é verdade, o inferno ele é uma realidade. Vocês ouviram como eu comecei falando a aula para vocês hoje? Que Cristo falou mais do inferno do que do céu. A pergunta é, por que os pastores não ensinam sobre o inferno? Você já foi em algum culto que o pastor estava ensinando sobre o inferno? Espanta, né?
Ainda mais quem está com medo, ou quem está com uma vida que não está muito legal, ou quem tem com aquele pecado de prática de estimação. Uma coisa é tu pecar, outra coisa é tu estar na prática do teu pecado. Então quando eu escuto essa palavra de inferno, eu vou ter duas decisões. Qual? Ou eu vou sair daqui para me consertar, para me não ir para lá, porque é uma realidade, e os que não estão em Cristo Jesus vão estar lá. A palavra de Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, só se aplica naqueles que estão em Cristo. Então se eu não estou em Cristo, eu vou ser réu de quê? De condenação. Então o inferno, meu irmão, ele é uma realidade. Eu não quero ir para lá, você quer? Então se você não está apto, procure ajeitar a sua vida, porque morreu. E outra coisa, se Deus revelasse para nós, olha aqui irmão, para mim, estou no meu horário, se Deus revelasse para nós como seria a nossa morte, a gente poderia até dar uma melhorada. Poxa, olha Narciso, tu vai morrer tal hora, de um acidente, está ali queimado, em nome de Jesus, tu vai morrer tal hora, tal lugar, assim, então Deus já me mostrou a hora que eu vou morrer. Isso me daria ali uma cautela para me andar preparado para saber, só você não sabe. A gente, escuta, você é inteligente, você sabe que eu não estou jogando praga, meu intuito para você aqui não é esse, mas a gente não sabe se amanhã a gente amanhece vivo. O problema é que a gente brinca muito com aquilo que é sério. Então Jesus passou um tempão ensinando sobre o inferno, sobre o Guiena, que tem um lugar de punição, que aquele lugar não vai ter Deus, que aquele lugar vai ter ausência de Deus, que aquele lugar é eterno, que aquele lugar é lugar de sofrimento. Meu Deus, olha só, pode passar, Jonathan. Purgatório, que é o lugar de purificação, segunda chance, já expliquei. Aí tem limbus pátrio, pode passar. Olha só, limbus pátrio e limbus infanto, isso, pode passar, que foi, volta lá. A Igreja Católica faz o seguinte, bora fazer o seguinte, já que tem toda uma sistematização de inferno, bora criar aqui um inferno que vai dar uma refrescada para o pessoal. A ideia de purgatório é o seguinte, ó, eles dizem assim, repita comigo essa frase, eles dizem assim, diga, lugar de purificação. O que foi que o Senhor falou na parábola do rico e Lázaro? Senhor, deixa eu voltar lá. Porque se eu contar como é aqui, quem está vivo lá se converte e não vai querer vir para cá. Aí Jesus respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Preste atenção para você entender, se você ainda não sabe. Só que Jesus está falando em Lucas 16, no Novo Testamento, e Moisés e Elias viveram no Antigo. Então Moisés e Elias já são mortos. Então o que é que Jesus está falando? Eles têm o que Moisés escreveu, eles têm o que Elias escreveu, eles têm a Bíblia. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Que a única coisa que pode te convencer é a Bíblia e o Espírito Santo. Tu pode procurar o Papa, tu pode procurar um anjo de fogo, tu pode procurar uma campanha, tu pode procurar um amuleto, tu pode procurar um cara que se veste de bata branca, tu pode procurar um talit, tu pode procurar qualquer profeta. Só quem pode convencer você dessa realidade é o Espírito Santo. Escute, eles falam que é um lugar de purificação. Só aí já dá uma ideia errada. Por que já dá uma ideia errada do lugar de purificação? Porque já está ensinando uma segunda chance para quem pôde consertar aqui e não quis. Só que na verdade, quando tu estuda, eu li muito sobre purgatório esses dias, que eu estou fazendo um curso escatológico aqui atrás, e eu li várias obras sobre purgatório. A ideia, como eu disse, não é bíblica. Ela é a ideia de Macabeus, tá? Um livro apócrifo, então é destinada, baseada nesse livro que nós não consideramos inspirado, não consideramos canônico. E quando, na verdade, o que eles falam que é lugar de purificação, nada mais, nada é que uma segunda, eles estão ensinando uma segunda chance, tá? Então eles fizeram o seguinte, eles falaram assim, bora fazer o seguinte, quando os que estão, olha assim, olha o que acontece, os que estão vivos, os que estão o quê? Eles podem amenizar a dor de quem está no purgatório. Pergunte como? Procure o padre, pegue a sua oferta. Rapaz, o dinheiro é a raiz de todos os males, meu nego. Mande ele rezar uma missa. Quando ele rezar a missa bem aqui, na hora que ele estiver fazendo uma missa oficial, o cara que está sofrendo lá no purgatório vai ser aliviado. E eles vão mais além. Eles dizem que o Papa, ele pode determinar daqui da terra a tua absolvição lá no purgatório. Doutrina católica, apostólica, romana. Viu? Por que eu aprendo isso, pastor? Primeiro eu tenho que saber, para defender fé.
tá? Para que eu não possa ser parado por um católico aí e ele querer me colocar para trás. Sinopse 2, estamos terminando, vai dar certinho o tempo. 1, 2, 3. A palavra inferno, cá, vocês podem fazer melhor, vocês não vão para lá, tá? Então vamos no 3. 1, 2, 3. A palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, se chegar algum abestado, naturalista, ateísta, tudoísta, e querer dizer que o inferno não existe, não é verdade. Os profetas falaram do inferno, Jesus ensinou sobre o inferno, Paulo ensina sobre o inferno, Pedro ensinou sobre o inferno, Mateus ensinou sobre o inferno, João, o inferno é uma doutrina bíblica. Ok? Vamos lá. Terceiro e último tópico. Volta lá, Jonathan. A doutrina bíblica do inferno. Vamos lá. Pode passar. O conceito bíblico de inferno à luz de Mateus 25, 41. O inferno é um lugar real. Criado para quem? Para o diabo, para os seus anjos e para quem se rebelar contra ele. Está aí os textos, ó. Volta lá, 2 de Pedro 2,4, Judas 12,6 e Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Bora colocar esse texto de Judas, capítulo 12, verso 6. É só o verso 6, Judas só tem um capítulo, tá errado aí, tá? Isso é apócrifo aí. Judas, verso 6, por favor. Olha o que diz o texto. E os anjos, os que não guardam o seu estado original. Qual é o estado original dos anjos? Anjos bons, os anjos que caíram. Mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Se você prestar atenção na referência, o próprio autor bíblico usa, deixa eu usar a palavra certa aqui, se beneficia de figuras de linguagem. Tem como algemar um espírito? Claro que não. Então olha o que ele faz, presta atenção, a Bíblia explica a Bíblia. Ele faz o seguinte, ó, ele pega os espíritos e coloca nas profundezas, porque o lugar mais ruim para Pedro é onde? É no submundo. Só que quando eu leio Paulo me ensina que eles estão aonde? Nas regiões celestiais. Ele está desfazendo o que Pedro está ensinando? Claro que não. Pedro está facilitando para os seus leitores. Ele está dizendo, ó, eles caíram e Deus colocou. O que seria então esse Tártaro? Seria uma região que nós não sabemos o que é. Eu não posso dizer que isso aqui é a profundeza da terra, porque eu posso cavar e não chegar a nenhum demônio. Então se criou essa ideia há muito tempo, que lá na profundeza da terra estavam quem? Os demônios. Mas isso aqui nada mais, nada é do que uma metáfora, que está mostrando que esses anjos caídos estão presos num lugar que ele chama de inferno. Amém? Pode voltar lá, por favor. Vamos lá, para a gente terminar. Slide. Travou? Aleluia. Outro ponto. Pode passar. Olha só, o que ensina essa doutrina? O ensino integralmente bíblico, para onde o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Presta atenção, eu disse para você que para o Hades, onde é que está o corpo dos que morreram agora? Agora, no nosso tempo ou antes de nós? Onde é que está o corpo deles? Hein? Fale, pessoal, onde é que está o corpo do pessoal que morreu? Está no cemitério, pessoal. Ou já foram embora? Ainda não, está no cemitério. E onde é que está a alma deles? No Hades. Então, o Hades trata da onde está a alma. Só que o inferno, Guiena, para lá não vai só a alma, vai o corpo e a alma. Então quando Jesus fala de um lugar de punição final, ele não é temporário, porque para lá vai o teu corpo transformado e a tua alma, ok? Olha como isso é sério. Todas as pessoas que desprezam Jesus como o Senhor, Salvador de suas vidas, passarão a eternidade totalmente separadas de Deus. Na presença de quem? Aí, meu irmão, é só passar a eternidade com capiroto. Irmão, às vezes a gente esquece isso, viu? Às vezes a gente brinca muito de ser crente e esquece que vai ter uma punição para quem faz a vontade da sua carne, do mundo e do capeta. Então se tem algum pecado oculto aí, fala: Jesus, eu não quero ir para lá, eu quero ir morar contigo, me ajuda. Amém, irmão? Amém. Olha, não fica com medo não, que medo não dá em nada. Pode passar. Terceiro e último, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam essa realidade do inferno como lugar de castigo
eterno. Por exemplo, olha aí, ó, fogo inextinguível, não vai parar. Outro, fornalha acesa, não vai parar. Outro, trevas. Outro, fogo eterno. Todos esses textos, lago de fogo, estão mostrando que o lugar de punição final, o inferno, ele é um lugar de punição eterna. Aí dá vontade de falar assim: poxa, pastor, seria bacana se os universalistas tivessem certo, né? A gente estava sofrendo lá e em algum momento Jesus vai lá e ele é amor e resgata a gente. Ou seria, pelo menos eu não vou existir mais e os aniquilacionistas, e eu vou parar de existir. Só que a ideia dos ensinos de Jesus não é essa. Ah, pastor, não gosto. Quando tu chegar na glória, tu pergunta para Cristo porque ele quis assim, que ele é soberano. Foi ele que ensinou. Sinopse 3. A doutrina bíblica do inferno prova a sua. Alguém aqui presente, vivos e mortos. Todos estão vivos? Amém, glória a Deus. Tem uns que estão dormindo, né? Mas não estão mortos. Presta atenção. Alguém tem dúvida da doutrina do inferno? Alguém tem dúvida que o inferno não é uma realidade? Pois é, o inferno ele é uma realidade. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade no contexto de dor e sofrimento, ela é real. Da mesma forma que tem a eternidade eterna com Cristo, bodas do Cordeiro, Nova Jerusalém, né? Para os salvos também tem Guiena, lugar de punição final, junto com o diabo, todos os petistas, brincadeira, irmão, em nome de Jesus. Junto com todos os irmãos que não são fiéis a Cristo, tá? Tem petista que eu acho que é crente, né? Não dá muito certo, mas eu acho que é crente. Olha só, pode passar. Pelo que ensina a Bíblia Sagrada, o sofrimento é real e eterno, e a ideia universalista e aniquilacionista, ela não se sustenta nas Escrituras. Pergunte, sabe esses textos bem aqui, ó? Esses textos que eu voltei bem aqui, volta lá o slide anterior, por favor. Pode voltar. Esses textos bem aqui, eles são respostas para o universalismo e para o aniquilacionismo. É só você gravar ele aqui, e quando alguém falar que o sofrimento é passageiro, é só você citar essas referências aqui, que elas estão mostrando de forma bem concreta que esse castigo ele é eterno. São palavras do próprio Cristo Jesus. Olha só ali em João, que é João que está falando. Mateus quem fala é Jesus, Mateus 8 quem fala é Jesus, Mateus 13 quem fala é Jesus, Marcos 9 quem fala é Jesus. Todos são palavras do próprio Jesus Cristo, ok? Então Cristo, irmão, quando ele veio até aqui à terra, ele não veio brincar. Ele veio ensinar uma realidade de eternidade com ele, ou de uma realidade de eternidade sem ele. Amém. Aplauda o Rei Jesus. Pessoal de casa, muito obrigado. Deus abençoe vocês e sua família, em nome de Jesus. Pode parar.